paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. Queria glorificar a Deus, meus irmãos, mais uma vez, de podermos estarmos aqui reunidos, em espírito, falando aos irmãos através desse canal, mas para compartilhar as boas novas, o Evangelho de Deus, o qual Ele tem falado nos nossos corações nesses dias de dificuldades. E eu queria dizer para os irmãos, não percam seu sono. Eu queria falar para vocês, não percam um minuto de sono, porque Deus está no controle de todas as coisas. E durante esse período que nós estamos passando, é muito comum nós perdermos o nosso sono. E o que é que nos faz nós perdermos o nosso sono? A ansiedade, as preocupações do dia, a tribulação, o período de dificuldade que nós passamos, que é muito comum agora que nós estamos vivenciando algo novo em nossas vidas, nas nossas vidas pessoais, na vida da cidade, na vida do estado, na vida, na verdade, do país, do mundo, algo novo. E isso, por estar se estendendo, a ansiedade começa a aumentar, a gente fica procurando, a gente fica ávido por procurar notícias, a gente fica preocupado com o dia de amanhã, a gente dorme e acorda e não vê as coisas mudarem. E essa ansiedade de querer saber o que vai acontecer afeta a nossa dormida, o nosso descanso, mas assim como a certeza da vitória que nós temos em Cristo Jesus, eu quero dizer para vocês, não percam seu sono, porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu já tenho compartilhado com os irmãos que eu tenho buscado nesse período palavras de conforto ao meu coração, da qual o Senhor tem falado grandemente comigo e tem me acalmado, porque o que nós estamos vivenciando é algo muito novo e, pelo que eu estou vendo, será um pouco duradouro, ou seja, teremos mais um mês ou dois pela frente de dificuldade. E isso faz com que esses problemas e essas ansiedades e essas dificuldades faz com que a gente perca o nosso sono, que a gente não consiga dormir direito, preocupado, rolando na cama de um lado para o outro, e isso atrapalha todo o nosso dia posterior, porque aí você não dorme direito, acorda mal e não consegue ter um dia pleno, produtivo, ou até fazer suas coisas que você tem que fazer do dia a dia, porque na verdade a nossa rotina está mudada. E buscando inspiração do Senhor, o Senhor falou comigo muito ao meu coração na palavra de Atos 12, que fala da passagem de Pedro, que foi milagrosamente liberto, que teve uma intervenção divina na sua vida. E Pedro, na verdade, é quem vai nos contar, vai nos falar dessa experiência, de como ele conseguiu dormir em meio a todo tipo de tribulação. Então eu queria compartilhar esse capítulo, esses versículos com vocês, que está em Atos 12, mas antes de mais nada eu queria orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor nesse momento, nessa hora, o Senhor possa estar nos dando graça, que o Senhor possa estar derramando sobre nós a Tua palavra, a Tua unção, que nesse momento eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Derrama o Teu sangue puro e carmesim sobre a minha vida, sobre a vida dos nossos irmãos, para que nós possamos ser purificados diante da Tua presença. Não olha agora para as nossas imperfeições e para as nossas dificuldades, Senhor. Que o Senhor possa estar se lembrando do sacrifício de Jesus na cruz por nossas vidas e que nós possamos ficar purificados diante do Senhor para ministrar a Tua palavra. Que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer em nossas vidas. Nos abençoe e abençoa toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? É isso. Capítulo 12 de Atos, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo pedido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público
depois da Páscoa. Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vou repetir esse versículo. 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia do julgamento, que Herodes iria submetê-lo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele então. As algemas caíram do punho de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E assim Pedro fez. Disse-lhes ainda: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo se era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para ele. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Glórias a Deus. Irmãos, que passagem gloriosa que nos ensina bastante. Temos que extrair bastante lição dessa passagem de Pedro, desses versículos. Primeiro que a gente pode entender é que Deus não livrou Pedro da prisão. Deus não impediu a prisão de Pedro, mas ele assim o permitiu Pedro ser preso. E isso vai de encontro a alguns pensamentos que nós temos, e quando acontece alguma dificuldade, alguma adversidade conosco, que muitas vezes nós temos essa mania de perguntar o porquê do Senhor. Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, por quê? Porque eu sou teu servo. Senhor, porque eu dou dízimo. Senhor, porque eu sou obediente à tua palavra. Senhor, a gente fica sempre se perguntando por que as coisas acontecem muitas vezes de ruim conosco, ou não só de ruim, acontecem coisas que vão de encontro às nossas intenções. E simplesmente, nesse momento aqui, nesse versículo, fica claro que Deus poderia impedir essa prisão, mas Deus assim o permitiu, Pedro, ser preso, porque tinha algo maior. Porque só assim também Deus poderia revelar o domínio que Ele tem sobre toda a terra. Porque os homens fazem planos, nós temos planos, nós temos objetivos e desejos, mas é o Senhor que assim o executa. E Pedro foi preso naquela situação por estar ministrando a palavra do Senhor, por estar fazendo a obra de Deus, por estar expandindo assim o seu evangelho. E ele foi preso. Então foi com a permissão de Deus que isso aconteceu. Então tudo que nos acontece muitas vezes com a nossa vida é com a permissão do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. O que vai diferenciar muitas vezes a situação é como eu e você nos comportamos no momento da adversidade. Ou como também a própria igreja se coloca na brecha para orar por uma situação. Porque eu não sei o que se passava, na verdade, na cabeça de Pedro, porque eu poderia estar, ou você naquele momento de estar preso, fica ansioso e atribulado com 4 grupos de soldados, quaternas de soldados, ou seja, 16 homens guardando a sua vida, você amarrado numa cadeia, esperando o julgamento, sabendo que o seu irmão em Cristo, o Tiago, já tinha sido morto à espada e que provavelmente a próxima morte seria dele. Herodes estava deixando passar as festas para que depois dessas festas dos pães ázimos ele fosse levado a julgamento. E esse julgamento, na verdade, era um julgamento condenatório. E ele estava tranquilo no Senhor, ele estava com a sua confiança plena no Senhor, ao ponto de dormir tranquilamente. É isso que eu quero mostrar para os irmãos, que na verdade todo o momento que Pedro estava passando não foi capaz de tirar o seu sono. Mas por que Pedro dormia, irmãos, tranquilamente numa cadeia? Lá não devia ter cama, não devia ter colchão, pelo contrário, ele estava amarrado, sem jeito, e mesmo assim ele conseguia dormir.
a Bíblia diz que o anjo acordou. E a gente fica sempre assim se perguntando qual homem que está preso e que nos próximos dias irá ser julgado à morte consegue dormir uma noite plenamente, com os soldados guardando. Então a tranquilidade de Pedro é passada para nós porque a confiança que ele tinha que o Senhor iria resolver, eu iria entrar com providência, era plena. E o que me chama a atenção é que não só a tranquilidade de Pedro da vitória que ele iria receber, mas também a Bíblia diz que a igreja orava intensamente. Algumas traduções dizem que a igreja orava continuamente. E a igreja não parava de orar pela vida de Pedro, pelaquela situação de Pedro. E Pedro, a Bíblia não diz que Pedro estava orando, mas que Pedro estava dormindo, irmãos. Isso não quer dizer que nós não temos que orar de madrugada, principalmente quando o Senhor nos levanta daquele sono gostoso que você sabe que é Deus que está incomodando você para orar. Ele está lhe chamando para um compromisso. Mas ele está dizendo que você não pode perder o seu sono ou deixar que a tribulação do dia a dia tire seu foco no Senhor para focarmos na tribulação e perdermos o nosso sono. Porque a ansiedade e a tribulação que nós passamos só vai nos atrapalhar, se você focar nele, só vai nos atrapalhar da nossa fé em Deus e perdermos a confiança no Senhor e a certeza da vitória. Pedro estava lá, de certa forma, tranquilo, sabendo que no dia de amanhã o Senhor iria entrar com providência na vida dele. E a igreja estava lá orando intensamente. Algumas traduções falam de contínua oração. Contínua oração não quer dizer que eu e você temos que acordar, fazermos o nosso devocional ou então orarmos na hora de dormir. Não, irmãos. Oração contínua é oração o tempo todo. Ainda mais você que nesse momento não está trabalhando, é você está se apegando a Deus, é você está louvando, é você está buscando a palavra, é você volta e meia estar clamando, porque se a oração do justo pode muito em seus efeitos, imagine a oração da igreja unida. E aqui nós vemos um exemplo disso. Quando Pedro foi preso, a igreja estava reunida numa casa e estava toda unida num propósito que era pela libertação de Pedro. O engraçado é que a oração foi tão eficaz que tocou no coração de Deus que o Senhor mandou o seu anjo para dar livramento a Pedro. Aleluia. A oração da igreja teve um propósito tão específico e foi tão fiel que o seu anjo entrou com providência para libertar Pedro da prisão, para tirar as suas algemas, para tirar as suas cadeias e ele ser livre. A igreja, a Bíblia mais embaixo começa a relatar que ela não estava nem acreditando no que estava acontecendo. Porque assim que Pedro teve a sua libertação e se dirigiu para se reunir com os irmãos, uma serva, uma mulher que foi abrir a porta do qual ele bateu, e quando percebeu que era Pedro, ela fica tão alegre e volta e fala com os irmãos. Alguns não dão crédito a ela e começa a dizer que é o seu anjo, mas não acredita, e Pedro continua batendo, e quando a igreja vai abrir a porta, vai receber Pedro, fica atônito, espantado. E na verdade até uma contradição, porque a igreja estava orando tanto pela libertação de Pedro, que quando Pedro é liberto, a própria igreja não acredita. A palavra diz que eles ficaram atônitos, espantados por Pedro ter saído, e ele começa a revelar os milagres que Deus fez na cadeia, tirando as suas algemas, abrindo os portões de ferro, passando pelos soldados com um escudo da invisibilidade e abrindo o portão de ferro da cidade. E a igreja começa a ser edificada. Tudo Deus tem um propósito, irmãos. Se não for as atribulações, se não for as diversidades, como você vai poder experimentar o poder sobrenatural de Deus? E aí voltamos para aquela mesma coisa do qual eu já vos disse. Nos momentos de tribulação, nesses momentos de dificuldade que estamos passando, quem não tiver uma experiência pessoal e genuína com Cristo, vai sofrer muito. Vai sentir muito mais dificuldade.
Porque na verdade essas dificuldades vão nos afastar, vão enfraquecer a nossa fé. Aquele que já teve uma experiência pessoal com Cristo vai saber da certeza da vitória, vai saber que vai conseguir atravessar esse período de tribulação, esse período de dificuldade, e lá no final cantará o hino da vitória. Mas aquelas pessoas que ainda não tiveram, têm que buscar intensamente em oração, para que o Senhor possa entrar com providência e lhes dar uma experiência. E não tem melhor momento de você passar uma experiência com o Senhor do que aquilo que nós estamos passando. É por isso que eu quero dizer para vocês, não percam o seu sono. Orem a Deus, busquem a Deus e tenham o sono dos justos. Acordar à noite, não por ansiedade, não pelas preocupações, mas porque o Senhor vos incomodou para buscar a oração, para ter um íntimo e um secreto com Ele, para ter uma experiência pessoal e genuína com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Pedro estava a dormir, mas a igreja estava orando intensamente, continuamente. E o que me chamou a atenção foi a rapidez do qual o Senhor entrou com providência. Ele não chega atrasado, ele entrou no momento certo. A Bíblia diz que o anjo apareceu no dia anterior do qual Pedro iria ser julgado. E o Senhor chegou no momento certo para dar livramento a Pedro. E a Bíblia diz que Pedro também não sabia o que estava acontecendo, ele via também como se fosse uma visão. Ele não estava acreditando, ele tinha acordado no meio da noite, quando a gente acorda assim, meio atônito, meio assim, meio sonolento, e o anjo tocou em Pedro e ele começa a andar e as portas vão se abrindo, as cadeias vão se abrindo, e a Bíblia começa a dizer que foi por causa, achando Pedro que seria uma visão também, e ele só se dá conta quando ele está fora e liberto. Mas Pedro falou isso não que não tivesse acreditado no Senhor, é porque antes dessa situação ele também já tinha tido uma visão. Ele novamente foi buscar orar, e quando ele estava orando ele teve uma visão, do qual desceu animais quadrúpedes, répteis de todos os tipos, enrolados num lençol de 4 pontas, e se abriu diante dele. E a voz do Senhor dizia: Pedro, mata e come. E ele diz: de forma nenhuma, Senhor, de forma nenhuma eu toquei ou comi nada impuro ou imundo. Pedro, a Bíblia diz que naquele momento teve um arrebatamento de sentidos. Então ele pensou que fosse quase que a mesma situação e que ele voltaria de novo para a prisão. Por isso que a Bíblia diz que quando ele estava andando, ele ficava pensando que era uma visão, porque nessa situação Deus queria falar com ele para ensinar, para dizer a ele a qual ele tinha que ministrar na casa de Cornélio. E de novo eu quero levar você para essa experiência de Pedro, que vai confirmar aquilo do qual eu já tenho vos dito a você, que a sua necessidade de poder orar e de buscar o Senhor. Porque Cornélio estava orando e Cornélio estava buscando ao Senhor quando o anjo assim apareceu. E depois da saudação do anjo, o que o anjo disse a Cornélio foi: Cornélio, as tuas esmolas, ou seja, as tuas ações de graça, as tuas obras de caridade e a tua intensa oração, a tua contínua oração, tem subido aos ouvidos e aos olhos do Senhor. E aquele anjo entra também com providência na vida de Cornélio, não para dar livramento a Cornélio, porque naquele instante Cornélio não estava sofrendo mal nenhum, mas entrou na vida de Cornélio para trazer bênçãos, entrou na vida de Cornélio para trazer ministração, entrou na vida de Cornélio para fazer a transformação de vida da qual jamais ele seria igual. E o anjo diz assim: olha, Cornélio, vai a uma cidade chamada Jope, procura um homem que está na casa de Simão, curtidor, que fica perto do mar, e procura por Simão Pedro, e ele irá lhe instruir. Você vê que o anjo do Senhor, quando tem contínua oração, o anjo do Senhor vem em socorro dos seus. A igreja orou intensamente, continuamente, e o anjo do Senhor foi em socorro a Pedro. E Cornélio estava orando também intensamente, continuamente. E o Senhor não foi simplesmente em socorro a ele, mas foi ao encontro dele para trazer bênção e salvação para aquela casa. Isso também vai quebrar um paradigma nosso de que nós só queremos buscar ou oramos ao Senhor quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão assim difíceis e nós buscamos ao Senhor. Não, irmão. Buscar o Senhor a tempo e a fora de tempo, orai sem cessar. Cornélio estava orando
E o anjo entrou com providência e disse: olha, vai lá e busca Pedro. E naquele momento que Deus estava falando com Pedro, foi o momento que os soldados, os enviados de Cornélio, assim o levaram. Então Deus já tinha programado tudo isso, que no momento daquela visão, que Pedro estava meditando para entender, meu Deus, que visão seria essa? Eu nunca toquei em nada impuro, eu nunca coloquei as mãos e nunca comi répteis nem animais, nada que tenha sido impuro. E aqueles homens chegam e o anjo do Senhor diz: Pedro, olha, tem os homens lhe procurando, podem ir com ele. E Pedro, quando consegue voltar a si da sua meditação, desce e vai ao encontro deles e vai à casa de Cornélio. E assim, quando o recebe, Cornélio lhe conta como o Senhor tem feito e diz assim: e nós estamos aqui reunidos, eu e a minha família, e os amigos mais íntimos de Cornélio, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Irmãos, a salvação chegou naquela casa e a salvação foi espalhada, o evangelho foi espalhado de forma plena a todas aquelas pessoas, porque até então os apóstolos buscavam converter aos judeus. E depois daquela visão que Pedro teve, quando ele foi buscar oração e Deus falou com ele, primeiramente ele, quando chega naquela casa, diz assim: verdadeiramente, agora eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas, irmãos. Naquele momento, Pedro teve a convicção que o evangelho era para ser espalhado até os confins da terra, não só à procura dos judeus perdidos, das ovelhas perdidas de Israel, mas por toda a humanidade. Porque aquele homem romano não era judeu e não fazia parte dos judeus, e Pedro começa a ministrar a palavra sobre eles, e a Bíblia diz que no momento da ministração de Pedro, o Espírito Santo assim se derramou e ele ficou espantado do Espírito Santo ter sido derramado aos gentios, aos ímpios, mas todos ali estavam reunidos no nome do Senhor e estavam com seu coração aquebrantado e com o coração sedentos da palavra de Deus. Tudo começou na oração de Cornélio, quando Cornélio orava intensamente. E o Senhor disse: Cornélio, eu vou derramar uma bênção que vai ser maior do que o espiritual, vai ser maior do que todos os tesouros do mundo. Eu vou derramar sobre vocês a minha graça, eu vou derramar sobre vocês, sobre sua família e sobre a sua casa, aleluia, as minhas misericórdias e principalmente o meu Santo Espírito. A Bíblia diz que quando Pedro estava ministrando, o Espírito Santo se derramou e todos aqueles homens começaram a falar em línguas e glorificar o nome do Senhor, meus irmãos, aleluia. Tudo isso através do poder da oração, que Cornélio estava intensamente e Pedro foi lá ministrar. Por isso que a oração é importante e nós temos que orar a tempo e a fora de tempo e pedir a Deus ficarmos ligados com o Senhor. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você vê que a Bíblia diz que o centurião Cornélio estava orando intensamente. E o Senhor ouviu a oração dele, subiu a oração aos céus e enviou o seu anjo. Imagine que privilégio de Cornélio. Quantos judeus naquela época oravam intensamente e oravam até todos os dias, mas nunca tinham recebido a visita de um anjo. O coração de Cornélio estava quebrantado, o coração de Cornélio estava puro. A vida de Cornélio era reconhecida não só pelos irmãos, mas principalmente por Deus, a ponto das orações de Cornélio subirem aos céus, tocar no coração de Deus, ele mandar o seu anjo, aleluia, para derramar sobre ele a graça e o Espírito Santo, irmãos. E aquilo foi grandemente falado naquela cidade, naquela casa, e trouxe salvação. E Pedro, através daquele momento, ele pôde perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Então não fique se menosprezando ou achando que você não vai conseguir, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele quer ver em mim e você é um coração contrito e aquebrantado e puro, para que possa tocar e para que possa derramar. Hoje mesmo Ele vai estar esperando você. Um encontro contigo quando você dobrar o seu joelho e quando você orar, para que você possa abrir seu coração de forma plena e Ele possa falar com você e trazer para você e derramar sobre você o teu Santo Espírito, derramar sobre você as tuas misericórdias, derramar sobre você a tua graça, para que você possa ficar forte para poder passar por esses problemas.
A gente sabe que todo momento de tribulação e dificuldade tem um tempo predeterminado por Deus. Então não fique ansioso, não perca o seu sono por isso. Não perca o seu sono pelas dificuldades que está passando, não perca o seu sono pelas notícias que você está vendo na televisão. Não perca o seu sono pelas más notícias que vêm através do WhatsApp, mas procure renovar as tuas esperanças na palavra do Senhor. Aqui sim, a palavra de vida e de salvação. A palavra do Senhor é quem tem nos alimentado e alimentado a nossa alma nesses dias, para que nós possamos passar por essas dificuldades em vitória, triunfante. Mesmo que você não esteja vendo, mas você tem no seu coração a certeza da vitória, assim como Pedro teve. Então que nós venhamos nesse momento, nessa breve reflexão, fazermos como Pedro, aprender a descansar no Senhor. Aprender que nenhum tipo de problema, por maior que ele seja, vai tirar a nossa paz e a nossa convicção da certeza da vitória. Que nós possamos dormir os sonos dos justos, acordar só para orar, para agradecer, para ter um encontro com o teu Criador. A ansiedade do horário, de orar, a ansiedade do horário e do momento que você vai entrar em comunhão com o Senhor. Não pelo dia de amanhã. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Com todas as tuas preocupações, nós não podemos fazer nada pelo dia de amanhã. Deixai para cada dia o seu mal. Que a igreja venha se fortalecer em Cristo mais uma vez. Que a igreja possa estar unida em oração com propósito, para que essa epidemia, para que essa tribulação, para que essa dificuldade venha passar logo e que nós possamos ficar fortalecidos em Deus. Mire em Jesus. Não olhe nem para a sua direita, nem para a sua esquerda. Não perca o seu alvo. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, irmãos? E graças a Deus.